Graça e a paz, meus irmãos. Eu convido você à leitura da carta de Tiago, capítulo 4, nos versículos 13 ao versículo 15, que nos dizem dessa forma: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então vejam que a partir de agora, já se aproximando aqui do final da carta, Tiago ele começa a fazer algumas recomendações mais gerais. E a primeira recomendação, ele fala sobre a nossa vida, os nossos projetos de futuro, projetos pessoais, mas principalmente sobre a influência de Deus neles. Veja, uma das características nossa de quando principalmente chega final do ano, lá para meados de dezembro, é aquela expectativa com relação ao próximo ano. Nós começamos a fazer planos, projetos. Muitas pessoas estabelecem metas, seja de emagrecimento, seja profissional, seja educacional ou seja da familiar, né? Mas sabemos, e todos nós já provamos essa realidade, que muitas vezes esses projetos, planos e metas já são abandonados nas primeiras semanas do novo ano. Mas o fato é que isso é algo que todo ser humano gosta de fazer. Mas veja, irmãos, que o problema é que nós não sabemos o que o futuro nos reserva. Quem, por exemplo, no final desse ano de 2019, desse ano passado, esperava ficar 5, 6 meses em casa, em quarentena? Quem de nós imaginávamos que todos os nossos projetos e planos de viagens, de passeios, de trabalho seriam tão alterados por causa de uma pandemia que assolou não apenas a nossa nação, mas todo o mundo? Irmãos, talvez o grande ensino dessa situação que estamos vivendo nesse ano de 2020 seja realmente de que não temos o controle do nosso futuro. E essa é a observação que Tiago faz aqui no versículo 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Já que nós não temos esse poder de prever o futuro, o que é que nós devemos então fazer? Talvez essa seja a grande pergunta. Irmão, nós temos que confiar naquele que dirige a história. A nossa vida, tudo que existe tem que ser colocado nas mãos daquele que conhece todas as coisas. Não apenas o passado, o presente, mas ele mesmo governa todo o futuro. Paulo, em Atos 17, versículo 28, ele expressou isso da seguinte forma: nele nós vivemos, nos movemos e existimos. A Bíblia toda expressa essa certeza do controle e governo de Deus sobre a história humana. E vemos isso de uma forma muito mais clara no livro do Apocalipse, no qual nos garante o controle de Deus até o fim da história humana. Portanto, irmãos, nós devemos entregar e colocar os nossos planos, projetos e ideias nas mãos e no governo de Deus. É isso que Tiago fala no versículo 15. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Pensar que nós temos o controle da nossa história é arrogância, como ele menciona aqui no versículo 16. Vocês se arrogam das suas pretensões. E ele diz que todo tipo de arrogância semelhante a essa é maligna. Irmãos, confiar em Deus é a atividade certa e a atividade humilde. Jesus, no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 6, no versículo 25 a 34, ele mostra que nós não devemos ficar ansiosos por esse tipo de coisa, mas ao contrário, que nós devemos realmente confiar em Deus. É dessa forma que ele coloca do seguinte modo: buscai, portanto, o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão
acrescentadas. Isso ele fala, depois de falar, não fiqueis ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, pelo que haveis de vestir. Irmãos, de fato, a melhor certeza da vida que nós temos é aquela certeza que está nas mãos do Senhor. Vejam que o próprio Senhor Jesus, ele orou dessa forma. No momento que estava ali no Getsêmani, já tendo a certeza daquilo que haveria de acontecer sobre a sua vida, sabendo que ele seria entregue nas mãos dos romanos e que ele seria, portanto, condenado de forma injusta, que ele seria maltratado, que ele sofreria e seria então morto, Jesus ainda orou: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade e sim a tua. Se o próprio Senhor Jesus, que é Deus, que também governa a história, colocou essa confiança nas mãos do Pai, muito mais nós também devemos fazer isso. Irmãos, confiar em Deus é ter a certeza de que a nossa vida não está desgovernada. Confiar em Deus é ter o conforto que, mesmo que coisas ruins possam acontecer na nossa história, no nosso futuro, tudo tem um propósito para o nosso bem. Paulo expressou isso em Romanos capítulo 8, versículo 28, a dizer que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, o que Tiago nos ensina nessa meditação de hoje é que, já que não temos esse poder de prever o futuro, nós devemos confiar naquele que não prevê, mas que governa todo o futuro. Nós devemos confiar no controle, no governo de Deus sobre toda a nossa história, porque a nossa história nas mãos do Senhor nos trará um benefício na sua glória em nossa vida. Que Deus nos abençoe e derrame sobre nós cada vez mais essa confiança. Oremos. Pai amado, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti. Mais uma vez, ó Pai, nós nos alegramos por Tua obra em nossa vida, nos alegramos por Tua justiça, nos alegramos, Senhor, pelo Teu governo. Sabemos, ó Pai, que todas as coisas foram por Ti criadas, inclusive o tempo, e Tu governa todas as coisas que Tu criaste. Então, Senhor, governa a nossa história. Nos encaminhe, Senhor, para aquele propósito do qual o Senhor preparou para a nossa vida. Para que em tudo aquilo que nós fizermos, nós façamos, Senhor, para que Tu sejas louvado. E que todas as coisas, Senhor, que sobrevierem sobre nós, sobrevenham, Senhor, para que a Tua glória seja manifesta na nossa vida. Leva-nos, Senhor, a bom termo, a caminhos e veredas preparadas para nos encontrar contigo. Pedimos ao Pai, porque confiamos no Teu governo e no Teu controle. Cuida do nosso coração para que não seja ansioso. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.